E aí, pessoal, beleza? Então, terceira aula nossa de dinâmica. Essa aula agora nós vamos fazer mais alguns exercícios e vamos entrar numa matériazinha de dinâmica que é a força de atrito. Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Esse exercício aqui eu trouxe para vocês que é um exercício bem manjado, que é o exercício do elevador. Bom, antes de falar do exercício do elevador, quando você vai se pesar numa balança, a balança ela nada mais mede do que o seu peso, a força que você faz sobre ela. Quanto mais você empurra a balança, mais ela vai para baixo, né? Eu quando fazia judô, a gente tinha a pesagem, né? E o pessoal falava que para você botar a mão na balança e empurrar para cima, né? Aqui estava a balança estava aqui embaixo. Se tivesse alguma coisa aqui sem ser a balança para você se apoiar, você empurrava isso aqui para baixo. Se você fizesse isso para baixo, empurra isso aqui para baixo, esse negócio aqui ele te empurra para cima, então ele diminui a força que você faz sobre a balança. Picaretagem pura, né? Mas resumindo, a força que você faz na balança é o seu peso e a balança ela vai medir a normal aqui e o seu peso vão ser iguais. Normal vai ser igual ao peso. No caso do elevador, quando o elevador estiver em movimentos acelerados, isso não vai ser verdade, o normal não vai ser igual ao peso. Então preste atenção no que eu vou falar aqui para você, que vai ser muito importante para esse exercício, que é a parte mais importante. Resolver vai ser fácil depois disso. O negócio é o seguinte, se o elevador estiver com velocidade constante, você sabe que velocidade constante, não importa se ele está parado ou se ele está subindo ou descendo com a mesma velocidade, aquela mesma velocidade constante. Você sabe que velocidade constante, a aceleração é zero, a força resultante é zero. As duas forças que agem sobre você é a normal e o peso. Nesse caso, a normal vai ser igual ao peso, porque uma vai anular a outra. Tá? Isso quando o elevador estiver em velocidade constante. Se o elevador estiver acelerado para cima, e aí eu tenho duas possibilidades disso, ele está acelerado para cima. Quando você está parado e ele começa a subir, ele está começando, está com a velocidade para cima, aceleração para cima. A força resultante vai estar para cima. A força resultante ela vai estar sempre com a mesma direção e mesmo sentido da aceleração. Então você tem duas possibilidades dele estar acelerado para cima. Quando você está subindo e aumentando a velocidade, tá? Ou quando você está descendo e diminuindo a velocidade. Você está descendo, mas está parando. Então, se você está parando, é um movimento retardado. A aceleração vai estar no sentido contrário da velocidade. Então, essas são as duas possibilidades. Subindo, acelerado, ou descendo, retardado. Nos dois casos, a aceleração vai estar para cima, né? Se você estiver subindo acelerado, com a velocidade para cima, ou você estiver descendo retardado. Consequência da força resultante estar para cima, porque a força resultante ela sempre está na mesma direção da aceleração. Quem está para cima é maior, ou seja, normal é maior que o peso. E a força resultante vai ser normal menos peso. Se você estiver, então essa é a primeira possibilidade, velocidade constante, aceleração para cima, e agora você pode ter acelerado para baixo. Acelerado. Gente, eu falei acelerado, não é acelerado não. Aceleração para baixo. Aceleração para baixo.
Agora, aliás, para cima aqui e agora para baixo. A gente vai preocupar com a aceleração, tá? Então, a aceleração para baixo, então a aceleração está para baixo, a força resultante também vai estar para baixo. Consequência, possibilidade disso, você está subindo retardado, ou seja, você está subindo diminuindo a velocidade, ou você está descendo acelerado, ou seja, você está descendo aumentando a sua velocidade. São as duas possibilidades. Nos dois, a aceleração vai estar para baixo. Consequência disso, como a resultante é para baixo, quem está para baixo é maior. Quem é que está para baixo das forças? O peso. Então, o peso é maior que a normal. Consequência disso, a força resultante vai ser peso menos normal. Então, vamos ver o nosso exercício. Um homem de 70 quilos está no interior de um elevador que desce acelerado. Então, ele desce, ou seja, a velocidade dele é para baixo, e ele é acelerado, ou seja, com aceleração no mesmo sentido da velocidade. Então, a aceleração está para baixo. Consequência disso, a força resultante está para baixo. Porque a força resultante sempre tem a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Consequência disso, a força resultante vai ser o peso menos a normal. E a gente sabe que força resultante é massa vezes aceleração igual ao peso. O peso desse cara ele tem 70 quilos, o peso dele é 700 newtons, né? O peso é a massa vezes a gravidade, a massa dele é 70, a gravidade é 10, então o peso deles deu 700, menos a normal. Menos a normal. Inclusive, a massa dele é 70 e a aceleração foi de 2. Então, vou substituir aqui, ó. Força resultante, massa vezes aceleração, é igual ao peso, que é 700, menos a normal. Vou jogar a normal para cá, positiva. Ela jogou para a esquerda, ela ficou positiva, ficou 700. E o 2 vezes 70 dá 140, que passa para o outro lado, fica menos 140. A normal deu 560 newtons. Essa é a resposta, mas mais do que essa questão, eu queria deixar isso aqui para você não errar questão nenhuma disso na prova, beleza? Então vamos para a próxima questão. Um peso de 80 newtons desliza um plano inclinado perfeitamente liso, sob a forma do ângulo de 30 graus. Em relação à horizontal, determine. Gente, esse exercício aqui é sobre o plano inclinado. Beleza, de o que é o plano inclinado? Bom, o plano inclinado, você vai ter que saber o seguinte. O peso do corpo, ele vai ser decomposto em duas componentes perpendiculares. Ah, já sei, x e y. Sim, é x e y, mas o nosso x e y vai ser na vertical, aqui vertical e horizontal. Vai ser aqui, vai ser o x. Inclusive o peso dele aqui em x a gente vai chamar de px. E aqui vai estar o y, que é essa direção aqui perpendicular ao px, vai ser o py, que vai se formar 90 graus aqui com o plano. Então, uma das forças do peso vai ser paralela aqui à inclinação do plano, está descendo, que essa px, ela é a responsável pelo bloco descer. E a px é o peso vezes o seno do ângulo. Que ângulo? Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo que o plano faz com a normal, com a horizontal. É o ângulo que o plano faz com a horizontal. Então, o px é isso, e o py, ele é o peso vezes o cosseno daquele ângulo também. Então, o px é a componente do peso que faz o bloco descer. O py, qual que é a importância do py? O py é importante porque ele vai se anular com a normal, ou seja, o py ele é equivalente à normal. Então, a normal, num exercício de plano inclinado, não vai ser igual ao peso, ela vai ser igual ao py. Tá? Plano inclinado, você vai ter que saber isso. Então, vamos lá. A aceleração do corpo. A gente sabe que força resultante é massa vezes aceleração.
Aqui, como eu falei com vocês, a normal ela vai equilibrar sempre com o PY. Então, a única força que sobra é o PX. E o peso dele? O peso dele é o PX mais PY junto, tá? Eu não vou demonstrar isso aqui para vocês não, mas o PX aqui, que está assim, e o PY que está assim, e o PY que está assim, esse aqui é o PX, esse aqui é o PY, o peso, ele vai ser a resultante desses dois, vai ser esse aqui, ó. Esse aqui é o peso. Ele foi decomposto em Px e Py. Px e Py tem um ângulo de 90 graus entre eles, tá? É assim que funciona. Não está muito bem desenhadozinho não, mas é para você entender essa questão. Que o Px e Py formam 90 graus e eles somados, e eles dois juntos, somados vetorialmente, dão o peso, né? O peso foi transformado em Px e Py, que serve para a gente fazer essas contas, tá? A aceleração do corpo, a gente sabe que força resultante é massa vezes aceleração, e a força resultante aqui é o Px. Px é igual a massa vezes aceleração. O peso do corpo é 80 newtons. A gente sabe que peso é massa vezes gravidade. Se o peso dele é 80, a massa dele eu não sei, a gravidade é 10. Vamos considerar a gravidade aqui como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a massa deu 8 quilos. Então, se a massa deu 8 quilos, então aqui, resolvendo, Px. Quem que é Px? É o peso, que é 80, vezes seno de 30. Quanto que é seno de 30? Você sabe que é meio. Então, o Px vai ser 80 vezes meio, dá 40 newtons. Então, o Px aqui ficou 40. É igual a massa. Quanto que é a massa? 8 vezes a aceleração. Então, a aceleração foi 40 dividido por 8. A aceleração foi igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a letra A. A intensidade da força normal que o plano exerce sobre o corpo é dada a aceleração da gravidade. G, vamos usar essa aqui, tá, gente? Para facilitar um pouco a nossa vida e não trabalhar com letra nesse exercício, nesse primeiro exercício, né? O PY, ele é o peso vezes o cosseno do ângulo. Então, o PY vai ser 80, que é o peso, vezes cosseno de 30. Quanto que é cosseno de 30? Você sabe muito bem que cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, o PY é 40 raiz de 3 unidade de PY em Newton, né? Então, o PY é 40 raiz de 3 Newton. Beleza, gente? Estou olhando ali, eu não estou na frente da escrita, então tá beleza. Então, é isso que você precisa saber, ó. Vamos lá. Vou grifar aqui as coisas mais importantes do plano inclinado. O Px é o peso vezes o seno do ângulo. O ângulo é o ângulo que se faz do plano com a horizontal. O Py é o peso vezes o cosseno do ângulo. A gente já falou sobre que ângulo que é. E lembrar que a normal vai ser igual ao Py, tá? O Py ele é importante para você calcular a normal. A gente vai precisar da normal em exercícios, principalmente que tem a força de atrito. E o Px é aquele cara que quer fazer o bloco deslizar, tá certo? Então tá aí as informações que eu precisava para você aprender o plano inclinado. Vamos seguir. Olha que questão interessante, né? No arranjo experimental da figura, os corpos A e B têm massas iguais a 10 kg. O plano inclinado é perfeitamente liso, ou seja, não tem atrito, por enquanto a gente não tem atrito. O fio é inextensível e passa sem atrito pela polia de massa desprezível. Determine a aceleração dos corpos e a tração do fio, seno de 30, 0,5. Então aqui é o peso do B. O peso do B, gente, é a massa do B, que é 10, vezes a gravidade, que é 10, deu 100 newtons. Aqui eu tenho a tração. Aqui eu tenho quem? É o peso do A aqui que está fazendo ele descer? Não. É o Px. O Px é o peso vezes o seno do ângulo. Que ângulo? Esse ângulo aqui, ângulo entre o plano e a horizontal. Então, o Px vai ser o peso do A. O A tem 10 kg, o peso dele vai ser 100,
vezes 0,5, que é o seno do ângulo aqui, o seno de 30. Então, o Px vai ser 50 newtons. Então, esse cara aqui é 50 newtons. Agora, eu pergunto para vocês, se o B está puxando com 100 newtons aqui e o A está puxando com 50, para onde esse negócio vai se deslocar? Ele vai se deslocar do B para o A ou do A para o B? Claro que do A para o B, porque o B está mais forte. Por mais que os dois tenham a mesma massa, e de o A está bem maior, como é que ele tem a mesma massa do B? Uai, aí depende da densidade dos corpos, né? Um blocão desse de isopor, com certeza pode pesar a mesma coisa que um desse aqui de outro material, né? Se fosse um chumbo, então, seria muito mais pesado. Mas aí a gente pode ter dois materiais de densidades diferentes. O tamanho não importa, a gente tem que ver a massa, né? Então, aqui o que acontece? O PB, o peso do B, é maior do que o peso do A na componente X aqui, que está fazendo ele puxar. Porque o A, o PY dele se anula com a normal aqui, ó. Então, as outras forças que a gente tem é o PY para baixo aqui e a normal aqui. Só que o PY e normal eles se anulam sempre, tá? No plano inclinado. Então, eu tenho 100 puxando para cá, 50 puxando para cá. Se a gente fizer o resultado disso, 100 puxando para um lado, 50 puxando para o outro, olha, a gente faz força resultante é massa vezes aceleração, fazer isso para o circuito todo, tá? Eu tenho 100 para um lado, 50 para o outro. A resultante vai ser 100 menos 50. A massa, fazendo a massa de todo mundo, 10 desse, 10 desse, vai ser uma massa de 20 vezes a aceleração. Então, 50 é igual a 20A. O A vai ser 50 dividido por 20. O A vai ser 5 sobre 2. Cortou o 0 com 0, deu 5 sobre 2. O A é igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Esse é o A. E aí, o exercício pediu a tração. Então, eu vou fazer... Escolhe um dos corpos, A ou B. Eu vou escolher o B aqui. O corpo B, como isso tudo está se deslocando do A para o B aqui, o peso do B é maior que a tração. Então, a força resultante aqui em B, que é massa vezes aceleração, vai ser o peso do B, que é 100, menos a tração. E a massa dele é 10 vezes a aceleração, que a gente descobriu que é 2,5. A aceleração a gente descobriu que é 2,5. Então, 100 menos T é igual a 25. Resolvendo isso aqui, joga o T para lá, o 25 para cá. O T vai ficar 100 menos 25, o T vai dar 75 newtons. Beleza? Então, essa é a resposta, aceleração 2,5 metros por segundo ao quadrado e a tração 75 newtons. Essa é a nossa resposta, beleza? Então, vamos seguindo. Agora, nós vamos falar sobre força de atrito. Beleza. Força de atrito. O que a gente tem que entender de força de atrito? Olha, a força de atrito, né? Quando seu carro, você freia ali, pisa o pneu e ele faz aquela derrapada assim, né? Aquilo ali que faz o carro parar, aquilo é o atrito entre o pneu e o chão, né? Por isso que o seu carro para por conta disso. Bom, o atrito ele é uma força, né? Como a gente já falou, é uma força de atrito. Então, ele vai ter dois tipos. Nós vamos ter dois tipos de atrito. O atrito estático e o atrito dinâmico, ou também chamado de cinético. O atrito estático, e eu vou dar um exemplo aqui que você vai ver os dois atritos ao mesmo tempo. O atrito estático, essa cor não ficou boa não, vamos ver um vermelho aqui. O atrito estático é aquele atrito quando você quer empurrar algo muito pesado que está no chão. Você empurra e o negócio não sai, empurra e o negócio não sai. Por que você empurra e um negócio, uma caixa muito pesada no chão, você empurra e não sai? Imagina que essa caixa aqui tem 100 quilos aqui no chão. Ela está aqui no chão, 100 quilos. Então, o peso dela é 100 quilos.
Se você tenta levantar essa caixa, você não consegue de jeito nenhum, mas empurrar você consegue. Né? Engraçado isso. Você, apesar da dificuldade, levantar ela você não consegue, mas empurrar você consegue. Por que você consegue? Porque aqui o peso equilibra com a normal. Se for um plano horizontal, o peso vai ser igual a normal. Aliás, desculpa, gente. Peso 100 newtons. Normal 100 newtons. Então, o peso e a normal, eles se anulam, né? O peso 100 newtons, normal 100 newtons. O que faz você, agora, se for levantar, quem ia avacalhar é o peso. Peso não te dificulta levantar ela. Mas se você for empurrar, você vem aqui e faz uma força. Enquanto ela está parada, quem não deixa ela se movimentar é o atrito estático. E esse atrito estático é interessante que ele é o seguinte. Imagina que você fez uma força de 10 newtons. O atrito fala assim, ok, toma 10 newtons de volta e fica com o bloco parado. Você vem e aumenta a força para 20 newtons. Ele vira e fala assim, olha, toma 20 newtons de volta e eu continuo parado. Ele faz aquilo que precisa, só que ele tem um máximo. Digamos assim, que o atrito máximo que esse bloco aqui tem é de 50 newtons. E se você faz 49 newtons, ele manda 49 de volta e não sai do lugar. Agora, se você mandar 51 newtons, aí ele não vai aguentar segurar e o bloco vai entrar em movimento. Então é isso, o atrito estático é aquele atrito máximo que o corpo consegue segurar para não entrar em movimento. Tá? Esse é o atrito estático. E ele, lembrando disso, se você mandou 20, ele manda 20. Ele tem um máximo que ele consegue te devolver e não entrar em movimento. Mas se você mandou 30, ele manda 30. Se você mandou 5, ele manda 5. O atrito dinâmico. O que é o atrito dinâmico? Aí o atrito dinâmico é quando o bloco já entrou em movimento. Então você conseguiu fazer uma força maior do que aquela força de atrito estática máxima que ele aguenta. E aí o bloco entra em movimento. Quando ele entra em movimento, a interação entre as partículas entre o bloco e o chão não são tão fortes mais. Ele começa a deslizar. E aí nesse momento o atrito fica mais baixo. Por isso que quando você às vezes está empurrando uma caixa, na hora que ela entra em movimento, você pega o embalo e vai embora. Por quê? Porque na hora que você coloca ela em movimento, o atrito deixa de ser estático, passa a ser dinâmico e ele diminui. Então se você estava fazendo 50, a caixa estava fazendo 50 de volta, agora você está fazendo 50 e a caixa está fazendo só 40 de volta. Então você consegue empurrar mais fácil, porque o atrito diminui quando ele entra em movimento. Tá bom? Essa era a primeira coisa que eu queria falar com vocês. E aí, eu no próximo slide eu vou mostrar para vocês as fórmulas e explicar direitinho. Vamos lá. Olha, a força de atrito, ela depende da normal. Então, se você pegar aquele exemplo que a gente deu, que o bloco estava aqui, ele tinha 100 newtons Eu falei que você não conseguia levantar 100 newtons, mas 100 newtons é facinho, né? 10 quilos, 100 newtons dá. Mas ele tem de normal 100 newtons também. E no caso do plano horizontal, a normal é igual ao peso. Então, quanto maior o peso, maior a normal, maior é a força de atrito. Porque a força de atrito vai ser a normal vezes o coeficiente de atrito. Vezes o coeficiente de atrito. Isso aqui é o símbolozinho de coeficiente de atrito. Isso é tanto para a força de atrito estática quanto para a dinâmica. Mas você falou que na estática ela era menor. Sim, na estática você vai usar o coeficiente de atrito estático. Na dinâmica você vai ter um coeficiente para a dinâmica. E o coeficiente de atrito dinâmico ele é menor que o coeficiente de atrito estático. Tá? Então é aqui, esse carinha aqui, ó, que vai determinar o coeficiente, seu coeficiente de atrito, se a força é de estática ou dinâmica. Se você for usar o estático é um valor, se você for usar o dinâmico é outro valor. Tá? Lembrar que o estático vai ser maior que o do dinâmico. Vamos lá. Um bloco de massa 10 kg movimenta-se numa mesa horizontal sob a ação de uma força F. Então tem um bloco 10 kg, ou seja, um peso de 100 newtons. Se ele está na mesa, ele já tem a normal,
que é 100 newtons, e sob a ação de uma força de 30 newtons. Eu estou empurrando ele com a força de 30 newtons. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa é 0,2. Sendo a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determina a aceleração do bloco. Olha, isso aqui, a normal corta com peso. Então, força resultante é massa vezes aceleração. A resultante é só o 30? Não, mas aqui tem atrito. Então, se tem atrito, eu vou ter uma outra força. Na verdade, gente, o que vai mudar aqui agora na parte de força de atrito é que você vai ter uma força a mais. A normal é igual ao peso, a normal foi 100 e o coeficiente de atrito foi 0,2. Então, a força de atrito aqui, ó, gente, o pessoal costuma chamar de FAT, deu 20 newtons. Então, a força aqui de atrito foi de 20 newtons aqui para trás. Então, a força de atrito igual a 20 newtons. E essa aqui era a força que você empurrou. A normal cortou com peso sobre essas duas, uma de 30 para cá, outra de 20 para lá. Qual é o resultado disso? Vai ser 30 menos 20. Então, a força 30 menos 20 da outra, que está no sentido contrário, fiz a maior menos a menor, é igual a massa do bloco é 10 vezes a aceleração dele. Então, 10, que é o 20 menos 30, é igual a 10A. A aceleração deu 10 dividido por 10. A aceleração deu 1 metro por segundo ao quadrado. Essa foi a aceleração. Tá? Então, a força de atrito vai ser só apenas uma força a mais no nosso esquema. Beleza? Vamos seguir. Um bloco de massa 5 kg realiza um movimento retilíneo uniforme. Tá, então se ele acabou de falar que é um movimento retilíneo uniforme, ele está me informando aqui para a dinâmica que a força resultante é zero. Esse cara ele tem 5 kg, então o peso dele é 5 vezes 10, o peso dele é 50. A normal, no caso do plano horizontal, é igual ao peso. Sob a ação de uma força horizontal F de intensidade 10 newtons. Então tem uma força de 10 newtons para cá. A normal já se anulou com peso. Espera aí, Edi, você falou que a resultante é zero. Se eu tenho essa força de 10 newtons para a direita, eu tenho que ter uma força de 10 newtons para a esquerda para equilibrar com essa e anular. E que força seria essa? Óbvio, seria a força de atrito. Então, você vai ter a força de atrito que vai equilibrar com essa. Ou seja, resumindo, a força de atrito tem que ser igual à força F. A força de atrito, quem é a força F? 10. Então, a força de atrito é a normal vezes o coeficiente de atrito, é igual a 10. A normal deu 50, né? Então, fica 50 vezes o coeficiente de atrito, que é o μ, é igual a 10. O coeficiente de atrito, que é esse uzinho com essa perninha aqui assim, é igual a 10 dividido por 50. Cortou, cortou. O coeficiente de atrito deu 0,2, que é 1 dividido por 5. Beleza? Então, esse é sempre o esquema. Botar a força de atrito. Ela é uma das forças que agem. Lembrar que a força de atrito, quando você estiver empurrando um bloco sobre um plano, a força de atrito vai ser contrária à força que você está fazendo, né? Ela resiste. Um bloco é lançado num plano horizontal com velocidade de 30 metros por segundo e percorre 90 metros por segundo até parar. Ou seja, me deu a velocidade final, que é 0, até parar. Me deu a velocidade inicial, que é 30 metros por segundo. E me deu a distância percorrida, que foi 90 metros. Bom, tá na cara que eu vou usar um Torricelli aqui para descobrir a aceleração. Eu nem sei o que você está pedindo, mas pô, isso aqui é toda informação para calcular a aceleração. Já estou de olho. Considera a aceleração da gravidade 10 e calcula o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o plano. Então, se esse bloco parou, porque teve alguma força. E que força que foi essa? A força de atrito, que é a normal vezes o coeficiente de atrito. Inclusive, ele não me deu a massa, né? Então, vamos continuar aqui. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. A velocidade final foi 0 até ele parar, né? Velocidade inicial 30 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que eu quero saber, vezes a distância, que foi 90. Então, 0 é igual a 900 mais 2A, aliás, mais 180A. Joga o 180 para lá, fica menos 180A
igual a 900, multiplica todo mundo por menos 1, 180A igual a menos 900. O A vai ficar menos 900 dividido por 180. O A vai ficar menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa aceleração deu negativa, claro, porque ele está parando. Como eu quero fazer a força de atrito, a gente sabe que força resultante é massa vezes aceleração. Como a força de atrito aqui, ó, o peso, que é m vezes a gravidade, ou seja, m vezes 10, é igual a normal. Então, a normal é m vezes 10. O peso equilibrou com a normal. A única força que sobrou foi a força de atrito. Então, a força de atrito, ela é a força resultante. Então, a força resultante vai ser a força de atrito, que é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração, inclusive, a gente achou que é menos 5. A força de atrito, ela é a normal vezes o coeficiente de atrito, que é igual a massa, que eu não sei, vezes a aceleração, que a gente sabe que é menos 5, né? Aqui a gente vai preocupar com o sinal não, tá, gente? Aqui a gente vai preocupar só com o módulo da aceleração aqui, então vai ser 5. Porque aqui o sinal só vai me dar a direção de força, isso a gente não está preocupado, não. Normal. A normal é a massa vezes 10. A massa vezes 10 é igual ao coeficiente de atrito, vezes, na verdade, massa vezes 10 vezes o coeficiente de atrito, é igual a m vezes 5. Cortou o m com m. Então, o coeficiente de atrito, ele ficou sendo igual ao 5 dividido pelo 10. O coeficiente de atrito ficou 0,5. E aqui a gente tem a nossa resposta. Tá? Então, a força resultante, nesse caso, era a força de atrito, porque a normal cortou com peso. E a força de atrito é normal vezes o coeficiente de atrito. Só que a normal, ela é igual ao peso. Então, ela era m vezes 10, que a gravidade era 10. O peso era m vezes 10, então a normal também é m vezes 10. Substituindo tudo isso aqui, eu cheguei nesse resultado. Beleza? Gente, eu vou fazer mais um exercício que aí eu fecho... Não, mentira. Eu vou fechar e eu volto para resolver esses outros exercícios. Beleza? Até daqui a pouco.